Graça e paz, amados, mais uma manhã de escola dominical. Nós estamos aqui para trabalhar o tema, a lição 6. O filho é igual ao pai, né? O pai é igual ao filho, em defesa da fé cristã, que é a nossa lição. Que nessa imagem, não sei se os irmãos estão vendo, alguns livros, a Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, que é a biblioteca recente, que foi encontrada ali por volta de 1940, no período de guerra, que tem toda uma escritura de gnosticismo. O gnosticismo foi um conhecimento não sagrado, mas místico, que estava presente em na igreja no primeiro século, nos séculos seguidos da fé cristã. E estava presente. Alguns problemas e distorções no gnosticismo que nós devemos entender para que a gente possa ter uma leitura da Bíblia saudável, né? Então, antes disso, a gente vai começar a falar sobre um período da igreja chamada patrística. Nesse período da igreja, ali por volta da Idade Média, a igreja lutou contra as heresias que estavam tentando entrar na doutrina cristã e principalmente no conceito de Cristo, né? Que estava sendo combatido, estava sendo deteriorado esse conceito. Então, dentro desse conhecimento, muitos pais da igreja, como Santo Agostinho e outros, se posicionaram contra essas heresias, falsos ensinos, que eram contra a fé cristã e contra a pessoa e a divindade de Cristo, e que foi necessário uma luta contra isso. Então, por exemplo, Santo Agostinho, que é um dos principais da patrística, embora alguns teólogos gostem, outros não, mas ele definiu muitos conceitos importantes sobre Deus, né? Sobre, por exemplo, ele tem a primeira autobiografia do mundo ocidental, que é Confissões de Santo Agostinho, que é um livro que fala da sua vida antes do cristianismo se converter, né? E ele fala, um estudo muito interessante, alegórico, sobre o livro de Romanos, sobre a justificação pela fé e etc., e a questão do pecado, né? Nós temos também Cidade de Deus, que é um livro também à frente de seu tempo, que traz a questão do Império Romano e as suas ramificações como império, o Império de Deus no final de tudo isso. A predestinação, que é um tema também muito debatido ao longo da Reforma Protestante, com algumas linhas mais radicais, outras não tão radicais, e assim por diante. Para Santo Agostinho, o ser humano só pode ser feliz se ele possui o que deseja. Todavia, não adianta possuir o que se deseja se a coisa possuída não for um bem. Para possuir algo que não seja bom, é causa muito mais de infelicidade do que felicidade. Esse é um argumento muito comum durante o período da patrística, em seguida a escolástica, que foi muito representado por São Tomás de Aquino, que traz a questão da lógica. Então, as falsas doutrinas, as doutrinas que se infiltram dentro, elas precisam ser combatidas com o recurso grego, dos povos gregos, que era o estudo da lógica. Aquela ideia do A mais B é igual a B, ou A ou BA, ou tanto faz. Então, o que seria a lógica? É o estudo detalhado das minhas premissas, dos meus argumentos. Qual é o argumento que eu vou utilizar? Esse argumento vai ser o argumento A e B, eles têm coerência? Eles têm sentido e ligação com o outro? Se eles têm sentido e ligação, eles vão resultar no resultado correto. Então, o estudo da lógica grega de Aristóteles foi muito utilizado durante esse período da patrística e da escolástica, e esses pais da igreja, digamos, defenderam, e graças a eles a doutrina correta que a nós é passada, ela é trazida até aqui. Não o relativismo do gnosticismo, nós vamos ver o conceito de gnosticismo daqui a pouco, certo? Estoicismo e os outros movimentos, que eram contra a pessoa de Jesus Cristo e contra as doutrinas essenciais da fé cristã. E eles estão presentes, infelizmente, hoje nas nossas igrejas. Se nós
relaxamos no cuidado, essas doutrinas falsas entram com muita facilidade, até dentro, infelizmente, do nosso movimento pentecostal, muito gnosticismo e outras coisas, às vezes entram e a gente não se percebe, certo? Então, da onde que veio essas ideias que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os pais da fé lá na Idade Média trouxeram? Há muitos conhecimentos para se organizarem, eles precisam de uma escola. E a escola que foi utilizada foi a escola grega. Por exemplo, nós temos o platonismo, né, que é Platão, que foi um grande filósofo grego, que o Santo Agostinho bebe muito em suas ideias, tá? Então, para Platão, nós temos um mundo sensível, né, que é o cosmos, que até essa palavra cosmos está muito presente no Novo Testamento, certo? Então, o que é cosmos? É um mundo sensível, um mundo não só da matéria, mas um mundo transcendente, acima da matéria. E nós temos um mundo sensível, que é o mundo material, tá? Então, depois nós temos o mundo inteligível, que nós falamos, que é o que em grego é cosmos noetos, né? Que corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto. Então, nos permite entrar na dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. Ou seja, nós utilizamos a nossa razão, né? O nosso intelecto, para tentarmos alcançar a dimensão também eterna. Né? Paulo, nas suas epístolas, ele fala muito do culto racional, da razão, do uso do nosso intelecto. O homem, em seu pecado, em se deteriorar no pecado, ele não usou o intelecto que Deus nos deu para discernir o certo e o errado, porque dentro de nós existe uma razão, uma concepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Deus nos deixou essa razão para nós discernirmos o que é certo e o que é errado. Isso é presente na criação de Deus para os homens. Então, o mundo inteligível para Platão é as ideias, o intelecto. E nós temos o mundo sensível, que é as sensações. Toda essa separação das coisas entre arquê pré-socrático e o conceito socrático abordam-se em Platão. Então, por que arquê? Arquê eram os pensadores pré-socráticos, eram pensadores antes de Sócrates, né? Nós temos uma grande visão na filosofia, que é o mundo socrático, que é um mundo que depois vai ter a maiêutica, a dialética e todos os conhecimentos que hoje são utilizados na ciência moderna, começaram lá atrás com os gregos. Então, nós temos esse período pré-socrático, que é um período antes de Sócrates. Sócrates vai fazer essa divisão, porque Sócrates vai estudar principalmente a natureza humana, o homem como ser político, o homem como ser social, mas Sócrates, Platão, Aristóteles vão estudar o mundo e o universo de uma maneira geral, em que o homem se relaciona. Esse conhecimento da lógica, como eu falei lá atrás, é a lógica que vai dar a noção da ciência, a noção do conhecimento, e esse conhecimento racional também é importante ser aplicado na fé. Certo? Então, o conhecimento pré-socrático veio antes de Sócrates, né? Então, por isso arquê, que era o conhecimento das origens, né? Então, essa palavra arquê também está, por exemplo, no Evangelho de João, está presente essa ideia de arquê também no Antigo Testamento, no hebraísmo, né? Que é emprestado, e assim por diante. Ainda em Platão, supõe-se que existe uma terceira realidade que teria operado a criação do mundo, como argumento filósofo no diálogo de Timeu. Tudo que foi gerado deve ser tido um princípio gerador, uma causa. Então, os grandes pensadores da patrística, como São Tomás de Aquino e os outros, vão falar da arquê, da origem de todas as coisas, que é Deus. Né? Deus, ele traz a origem de todas as coisas. E aí nós temos uma ação, uma geração que vai, a partir dessa origem, desse conhecimento, vai gerar todas as coisas. Os gregos, muito antes do cristianismo, eles já tiveram esse discernimento espiritual antes do cristianismo. Não quer dizer que a gente vai aceitar o paganismo grego, não é isso.
Mas o conhecimento grego, ele foi importante, estudado até hoje, na academia e etc., para a gente ter uma compreensão intelectual de tudo isso aí. Aí depois, nós temos durante esse período, que vai chegar ali no período antes do cristianismo do primeiro século, que é o neoplatonismo, que é o novo platonismo de Platão. Ele vai surgir em Alexandria, interessante, né? Depois depois de Cristo, não é antes de Cristo. Eu errei aqui. Então, no século II, no século III depois de Cristo, vai surgir lá na cidade de Alexandria, no Egito, a ideia do novo platonismo, né? Que aqui nós falamos de uma maneira bem superficial, sem muita profundidade, porque nós não temos muito tempo para tratar isso aqui. Isso aqui seria uma aula para várias aulas, né? Porque é um assunto bem vasto. Então, no segundo e terceiro século depois de Cristo, vai surgir o neoplatonismo, que é o novo platonismo, e esse neoplatonismo vai estar inserido em toda essa cultura cristã, que o gnosticismo vai se apropriar, vai repensar e etc. Então, um dos representantes do neoplatonismo é um cara chamado Plotino, né? Que ele vai trazer a ideia de uno infinito, se estender ao imaterial, a potência produtora ilimitada. Então, ele vai falar também, Plotino, isso vai fazer uma referência à ideia lá que João, né, dentro do seu helenismo, ele vai trazer, que é a questão do uno. Quem será o uno infinito? Pergunta para vocês. Quem é o uno infinito? Né? A gente pode fazer inferência como Deus, que ele pode se estender ao imaterial, aquilo que não é material, e ele é uma potência ilimitada. Ou seja, Deus, ele a todo momento ele está gerando, né? Então ele é uma potência produtora ilimitada. Isso não foram os cientistas modernos da física quântica que criaram, né? Mas lá desde os pré-socráticos, por exemplo, aqui Plotino, ele vai falar da potência produtora ilimitada, que ela continua a gerar a vida e mundo imaterial. A alma deriva do espírito, do mesmo modo que esse deriva do uno. O homem não nasce no momento em que surge no mundo, mas é pré-existente no estado de pura alma. Esse é um conceito que aqui ele é um pouco perigoso, porque o Plotino vai falar do uno, tudo bem, mas ao mesmo tempo ele vai falar que essa alma que ela está presente aqui nesse nosso mundo material, ela está presente também no mundo imaterial antes do nascimento de uma pessoa. Por exemplo, a minha alma ela estaria no mundo anterior, num cosmos anterior. Isso está muito relacionado à transmigração das almas, que é um conhecimento hindu, né? Que vem lá da filosofia hindu e que os gregos absorveram esse conhecimento. Esse é um conhecimento delicado e perigoso, né? Na nossa interpretação que a gente vai fazer das escrituras. Então, o Plotino vai falar dessa questão da pré-existência do estado puro da alma, né? Então, isso entra um perigo muito grande que a gente logo vai definir. Para Plotino, a alma deve descer aos corpos para concretizar todas as potencialidades do universo. Sendo assim, para a alma, a própria sensação é uma forma de contemplação do inteligível. Os destinos da alma consistem na reconjunção com o divino. Plotino retoma a escatologia platônica, mas sustenta que já nesta terra é possível realizar a separação do corpóreo e a reconjunção com o uno. Para Plotino, por mais que o corpo sofra, a alma pode ser. Todos esses pensadores aqui, os maniqueístas, a escola neoplatônica, etc., o Santo Agostinho passou, mas ele rompeu com todas elas, tá? Então, por isso que essa importância de se estudar esse período da igreja para a gente ter um conhecimento, né? Por isso importante a escola dominical, por isso importante o curso de teologia, para que a gente tenha esse conhecimento, porque muitas pessoas lá fora têm, e elas vão nos desafiar quanto a esse conhecimento. E a gente vai ficar o quê? Com raiva e brigar com elas? Não. A gente vai ter que ter conhecimento para poder ter uma solidez com isso. Há um outro pensamento interessante desses períodos que vão marcar o surgimento e o crescimento do cristianismo. Outro pensamento de época é o maniqueísmo. Mani é um sábio persa que era instrumento de uma revelação. Então, assim como Deus revelou-se através da mensagem, como Buda, Zoroastro,
e Jesus agora seria um novo profeta, os maniqueus tinham essa crença de um novo iluminado, que seria Jesus Cristo, mas não como Deus, Jesus como Deus. O afastamento total de toda a matéria. Os maniqueus diziam que a matéria ela é impura, ela é dada por um Deus chamado Demiurgo, e esse Deus Demiurgo é um Deus mau, diferente daquele Deus bom dos judeus, do judaísmo. Então os maniqueus eles desprezavam a matéria, eles acreditavam no dualismo, que é o conflito entre o bem e o mal. Quando praticamos o mal, aumentamos o poder das trevas. Então, um pouco esse dualismo ainda está presente na nossa teologia. Que a gente acredita, claro, em Deus e o oposto de Deus, que é... Então, essa visão, ela permaneceu, certo? Então, nós temos também um pouquinho dessa ideia de dualismo entre bem e o mal. Então, os maniqueus, o zoroastrismo lá atrás também tinha esse conhecimento. Então, Santo Agostinho, eu já falei, ele vai trazer algumas doutrinas importantes, ele vai definir dentro da Bíblia, que é a questão da graça, a questão do livre-arbítrio, ele vai falar muito, e a liberdade e o pecado, né? O pecado que denigriu toda a humanidade. Depois nós temos o estoicismo, assim como os cristãos acreditavam que eram filhos de Deus, foram chamados como uma grande família da divindade. Então o estoicismo acreditava na neutralização do prazer, né? Ou seja, o ser humano, todo tipo de prazer sensível no corpo que ele tem ou coisa, isso seria renegado totalmente. Isso a gente sabe, conhece a palavra de Deus, sabe que é uma falsa impressão, uma falsa ideia, tá? De que a gente deve, claro, lutar, né? E rejeitar as obras da carne, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, etc. Mas a questão natural do corpo, eu não posso comer uma boa comida e ter prazer com esse alimento, eu não posso, né, ter uma alegria com um ganho de alguma coisa, né? Isso é um extremismo, né, que é uma espécie de estoicismo, e isso às vezes tem dentro da igreja, né? Pessoas que acham que a gente deve se neutralizar, se anular em tudo na nossa vida. Infelizmente, isso é um pensamento antigo. O gnosticismo, o que é o gnosticismo? O gnosticismo vai surgir forte durante a igreja cristã, pois foi apenas a partir da descoberta da biblioteca copta, né, de Naj Hammadi, em 1945, ali perto do Irã, daquelas regiões ali. Justino, um filósofo cristão ativo em Roma, por volta de 150, ele conferiu a ideia de heresia, assimilando ao gnosticismo. Então, Justino foi um filósofo entre vários que percebeu esse movimento gnóstico e ele começou a conferir o nome desse movimento de heresia. Então, a palavra heresia ela tem muita influência de Justino. Tá? A palavra gnose é traduzida em geral por conhecimento, mas gnose não é, na essência, um conhecimento racional. Na língua grega, distingue entre o conhecimento científico, ele conhece algo, e reflexivo, ele se conhece, ou seja, a verdadeira gnose é a percepção direta daquilo que é, percepção interior, um processo intuitivo de conhecer-se a si mesmo, tema essência da cultura grega. Então, destaco numa fase que pré-cristão, o gnosticismo foi agrupado em 18 tratados, chamados de corpus hermético, ou seja, corpos fechados, indo do ano 100 até o ano 200 depois de Cristo. Então eles juntam esses tratados de conhecimentos que vieram lá do Irã, da antiga Babilônia, do Egito e da Grécia. Um dos teólogos cristãos seduzidos por essa falsa crença foi Valentino. Então, do que se trata o gnosticismo? Jesus, após ressuscitado, ficou 11 anos com os discípulos. Quer dizer, Jesus, ele voltou... ele ensinou o mestre sobre lugares onde haveriam de encontrar os seus discípulos o primeiro mistério. Então, depois da morte de Cristo, o que houve? Jesus voltou para revelar para um grupo seleto mais conhecimentos que já não haviam sido revelados ao longo do ministério de Jesus de 3 anos. Quer dizer,
Um absurdo, né? Então, Valentino era um dos pensadores gnósticos dessa época que tinha esse entendimento. Os discípulos não conheciam esses mistérios e precisavam experimentá-los, tá? Então, Cristo, ao longo do seu ministério, não havia por completo revelado todas as regiões invisíveis, os 3 triplos poderes, os 24 invisíveis e suas regiões, seus eones e assim por diante. Né? Lembra muito a questão de batalha espiritual, né? Que a gente vê, esses G12 da vida, e essas heresias que nós encontramos em muitas igrejas, que falam de coisas, mistérios, que o pastor revelou, que ele teve uma visão, tá? E, na verdade, Cristo e o apóstolo Paulo e os discípulos, eles diziam que a gente devia viver a simplicidade do evangelho, exatamente como ele funciona, e não ficar buscando, como diz a expressão por aí, chifre em cabeça de boi, né? Então, isso seria. A gnose é o retorno à alma, a fontes de luz. Cosmovisão radicalmente dualista, evidenciada na oposição entre o Pai da totalidade e o Demiurgo. Então, o Pai da totalidade seria um Deus criador bom, que fez todas as coisas, e Demiurgo seria um criador do mal. Tá? Isso é resultado de várias tendências religiosas que vieram lá no passado e elas foram se misturando, que a gente chama em ciência da religião de hibridismo religioso, e isso gerou esse problema. Então, há uma fonte de luz, tá? Alguns grupos gnósticos. Então, nós temos os ebionitas, que são judeus cristãos que negavam a divindade do Messias, a divindade de Jesus. Sua concepção virginal, viviam o ritual da lei e os costumes judaicos. Então, era um grupo que negava essa divindade de Cristo, né? O próprio Jesus falava que se eles quisessem os discípulos verem ao Pai, eles veriam a Ele. Ele era a representação na terra do Pai. E outra coisa, Jesus Cristo, ele veio por uma concepção virginal e divina através do Espírito Santo. Isso os gnósticos vão negar sempre, certo? E o batismo de Jesus, que também vai falar que que o próprio Pai vai se manifestar ali. O próprio Pai é a figura da pomba representando o Espírito Santo. Então, há ali uma visão clara da Trindade. Claro que no Antigo Testamento nós não vamos encontrar com essa ênfase, mas se a gente for estudar o Antigo Testamento detalhadamente, Salmos e várias partes do Antigo Testamento e suas expressões originais, a gente vai ver que há uma ligação, uma indicação muito grande em relação à Trindade e à questão do Pai e do Filho. Então, o gnosticismo, ele vai combater isso. O gnosticismo, nós temos depois outro movimento gnóstico que vai aparecer entre esses 2 séculos, que é o gnosticismo sírio. O gnosticismo sírio foi fundado em 120 depois de Cristo por um pensador, um filósofo da época chamado Saturnino. Para eles, Jesus não nasceu, não teve forma nem corpo, ele era uma aparência. Isso marca muito o docetismo e outros movimentos. Então, o gnosticismo sírio, vai surgir na Síria, ele vai ter essa questão. Jesus, que é a palavra docético, que vem do grego dóquio, tá? Então, Jesus era uma mera aparência. Depois nós temos o gnosticismo egípcio, que é ampliado por Basílides por volta de 130 depois de Cristo. Sua essência transmitida por Valentino, seu ensino era de que Cristo era a mente primogênita do Pai, divindade de Jesus. Negou a crucificação atribuída a Simão Cirineu. Então quer dizer que não foi Jesus que levou a cruz, foi o outro que morreu e ele era apenas uma mente idealizadora de todo aquele movimento ali. Tá? Então é outra heresia que o apóstolo Paulo vai... E o gnosticismo judaizante, feito por Cirinto, que é o fundador que negava também o nascimento virginal de Cristo. Estão vendo esses, como eu havia falado, a Jesus como Deus, como divindade, como um ser material 100% homem e 100% Deus, foi negado por esses pensadores gnósticos. Aí tem os empréstimos linguísticos, que nós não vamos entrar aqui, que nós temos, e aí nós vamos entrar num assunto específico que é a cristologia, que é o estudo sobre Cristo. Cristo como sendo Deus, como sendo divindade, desde a eternidade, né?
Então, no Antigo Testamento, a palavra é utilizada como filho, né? Huios, 379 vezes, exceto em Filimon. Aí, esse texto aqui eu já havia passado para vocês no grupo, aí vocês podem linkar lá, que está todas as referências do Antigo Pensamento à palavra Elohim, né? Por mais que a palavra Elohim, que é Deus, esteja no plural, ele é uma palavra majestática, que traz atributos do próprio Deus. Porque o Deus El, né, ele é El Shaddai, El Adonai, etc. Ele é Deus, né? Então, ele traz essas questões. O islamismo e o judaísmo, por exemplo, rejeitam essa união. Então, é óbvio que esse unitarismo, essa ideia de que há um Deus só, ela está presente em várias religiões, como o judaísmo, o islamismo, mas nós, como cristãos, acreditamos na Trindade. Então, Jesus Cristo como a própria imagem do Deus vivo. Então, Jesus, como eu falei lá atrás, querem conhecer a Deus Pai, conheçam a Jesus. Humilhou-se, quer dizer que ele tomou forma de homem, 100% homem, tornando-se forma de servo obediente, foi obediente em amor a nós, à humanidade, tendo, pois, nele, Jesus, a mente divina. Então, ele não era apenas uma mente idealizadora, como os gnósticos falaram, ele era a própria mente divina encarnada, tabernaculada. Então, dentro desse propósito divino, encarnou em forma de homem, no entanto, sem pecado. É outra questão que é colocada até hoje por uns teólogos gnósticos malucos aí, nós temos em nosso tempo, que Jesus, ele poderia ter pecado com alguma Maria Madalena da vida, e alguns livros gnósticos trazem essas questões malucas aí. Sendo obediente até a morte, morte de cruz, como o homem foi tentado como tal, sem pecado. Assumindo em si todas as limitações humanas. Então, por que Cristo foi suficiente para aniquilar o pecado e compreender a humanidade em sua limitação? Foi exatamente porque ele é o quê? Ele é o próprio Deus, ele conheceu a humanidade, ele experimentou as dificuldades, mas ele não tinha pecado. Né? Então, se a gente for ler aqueles textos lá, se a gente for ler a palavra, claro que não dá tempo de abrir todos os versículos aqui da Bíblia, mas Jesus experimentou a limitação humana, ele foi para o Getsemane, ele suspirou sangue, ele morreu, sofreu a pior morte romana, o pior escândalo que era morrer numa cruz humilhado, e ele foi depois exaltado. Salmo 24 fala muito belamente dessa subida de Cristo, né? Então ele foi exaltado nas alturas por Deus Pai e ele se encontra, né, nessa condição de Deus e também nessa condição humana, sabendo exatamente as nossas limitações. Por isso que ele tem conhecimento e poder para entender as nossas limitações e nos abençoar. Quanto a aspectos de sua divindade, homens afirmam que o Christos, né, possuía a existência corpórea ilusória, distante de possuir atributos divinos, como também diferenciando-se do Pai em substância. Não, eles só são um, tá? Eles são Deus Pai e Deus Filho, eles são apenas, os dois são um, né? Então, tudo que a gente quer chegar ao Pai em oração, nós devemos usar o nome de Jesus. Então, Jesus Cristo mostrou na sua vida humana que ele era a personificação do próprio Deus, tá? Em todos os pontos da encarnação, que Jesus encarnou como homem, né? Ele cumpriu. Se a gente for ler Mateus capítulo 1, que é a genealogia, a gente vai ver que, assim como os outros filhos de Deus, né, imagem, ele também foi da descendência de Davi. Então, ele cumpriu o papel de filho, né? Bom, irmãos, e para encerrar essa lição de hoje, nós vimos que Cristo ele fez todas essas coisas
Ele é Deus Pai, Ele é eterno, faz parte da divindade, Ele é 100% homem, 100% Deus, e Ele fez todas as coisas pela sua graça, está sentado. E a gente vai fazer uma oração agradecendo agora. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, queremos Te louvar por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, gravando essa aula para os nossos irmãos, para edificação, para conhecimento. Senhor, que isso se solidifique sempre no nosso coração, que Tu és Deus, 100% homem, 100% Deus. Tu sofreste, Senhor, todo sofrimento para nos compreender e ser suficiente na Tua graça para nos salvar. Não por obra, Senhor, mas pela Tua graça, pela Tua salvação. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, na nossa vida ficar longe, Senhor, de todo gnosticismo, toda mentira, Senhor, toda heresia que tenta contaminar a nossa fé, mas que a nossa fé possa estar pura e santa, Senhor, para a Tua volta, Senhor, para a Tua vinda. E tudo nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, ó Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Graça e paz.